E se tem algo que o povo brasileiro tanto anseia e espera é por justiça, pois nos últimos anos o povo brasileiro tem sofrido com a injustiça principalmente vinda de Brasília. Mas parece que finalmente Moraes e seus comparsas vão começar a pagar pelos seus abusos e a justiça vem dos Estados Unidos, de Donald Trump. Isso mesmo que você ouviu. Nós vamos mostrar aqui agora, pessoal, o resumo, o relato daquilo que está para acontecer para valer, agora é sério, pessoal, com Alexandre de Moraes. E quem vai contar para nós é a juíza Ludmila Grillo. A juíza Ludmila Grillo foi também censurada por Alexandre de Moraes aqui no Brasil, perdeu seu cargo público ali, teve que ficar nos Estados Unidos exilada, fugida, mas de lá ela vai trazer o que realmente está acontecendo e aquilo que vai acontecer com Alexandre de Moraes nas próximas semanas. Vai perder todos os seus direitos. Finalmente o povo brasileiro pode comemorar uma boa notícia. Vamos ver essa matéria. Já dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal. Vamos para o vídeo. Então, voltando aqui. O Moraes foi processado no CPF, na Flórida, em um tribunal da Flórida. Tanto a empresa do Trump como o Rumble, eles têm sede na Flórida. Flórida, aquele estado, né, que os brasileiros adoram. Adoram. O pessoal adora, né, visitar o Mickey, visitar o Pateta. Pena que tem certas pessoas que não vão mais poder visitar o Pateta. Pensa bem, o Alan dos Santos pode visitar o Mickey e o Pateta. Mas o Alexandre de Moraes, né, tá começando a ficar difícil para ele. Tá começando a ficar difícil. E qual que foi o motivo, pessoal? O motivo dessa ação em conjunto? Não foi cada um entrou com o processo, não. O Rumble e o grupo do Trump entraram com o mesmo processo. As duas empresas são autoras e o Alexandre de Moraes no CPF, tá? A pessoa do Alexandre de Moraes é o demandado. E qual que foi o motivo desse processo? Essas empresas alegam ordens sigilosas emitidas pelo Alexandre de Moraes, especificamente, ali tem um alvo específico que eles apontam, que é o Alan dos Santos. Olha só a importância histórica que o nosso amigo Alan dos Santos está tendo nesse momento. Por conta dessa perseguição ensandecida do Moraes contra o Alan, ele está tomando a primeira, está tomando aqui nos Estados Unidos. No CPF, eles não estão processando o Brasil, a União, estão processando o Moraes. E eles dizem, então, que o Moraes ele está expedindo essas ordens sigilosas e em violação da soberania americana. Porque olha só a vergonha. O Moraes, ele não quer ter trabalho, talvez nem saiba fazer, né? Dá muito trabalho, olha só, dá muito trabalho. Ele não sabe fazer cartas rogatórias. O que é a carta rogatória? Quando tem uma pessoa ou uma empresa que quer citar na justiça alguém que está em outro país, existe um mecanismo de correspondências judiciais entre os dois países. E esse mecanismo, ficou aqui um comentário sobre o réu e ré. E esse mecanismo entre os países se chama carta rogatória. Então, se você precisa intimar uma pessoa que está em outro país ou uma empresa, você não vai mandar um e-mail, Moraes, você não vai mandar um e-mail, Moraes. Isso é coisa de ministro bananeiro. Você não vai fazer isso mandando e-mail. Você não vai fazer isso, Moraes, por post na rede social. Vocês lembram quando o Alexandre de Moraes, por meio do perfil do STF no Twitter, vocês lembram disso? O perfil no Twitter, na rede social,
foi lá no Elon Musk e notificou o Musk. Vocês lembram disso? Intimação por post de rede social. Que loucura! Até na época eu falei, pô, imagina só, o sujeito lá, sei lá, a mulher quer processar o cara e chega lá na rede social do cara, o oficial de justiça, aí o cara lá posta a foto em, sei lá, Praia do Forte, na Bahia. Tá lá o cara tomando água de coco, tá não sei o quê. Aí na foto tá o pessoal, opa, que legal, que beleza, tomando água de coco. Opa, boa vida. Aí chega um comentário lá, no meio desses comentários todos, chega um comentário. Oi, aqui é o oficial de justiça da Vara Tal e eu estou te intimando aqui por essa publicação de Instagram, tá bom? Esteja preso, esteja intimado. Pessoal, o TEJ é brincadeira, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, o TEJ é brincadeira, tá? Assim, é lamentável eu estar tendo que falar isso para a audiência do TV Injustiça, que eu considero mais qualificada. Mas agora, depois do que aconteceu essa semana, eu vou ficar com o pé atrás, vocês me desculpem. TEJ preso é uma brincadeira que se usa no ambiente jurídico, tá bom? Bom, voltando aqui. Você já pensou você ser intimado? Você publicou lá uma foto no teu Instagram, uma foto na praia, uma foto lá na festa, na formatura, no batizado, uma foto lá tomando uma cerveja. Aí chega lá um oficial de justiça e escreve ali um comentário no teu post dizendo que você está intimado. Você já pensou? Que coisa bizarra. Quer dizer, pode demitir todos os oficiais de justiça do mundo, né? Pode demitir o oficial de justiça para quê? Se você pode fazer um post. Olha, é cada coisa, né? Mas, enfim, aqui nos Estados Unidos, Alexandre de Moraes, eles não são bananeiros igual você. Então, acho que acho que pode ficar despreocupado que eles não vão te intimar, né, por rede social, eles não vão te intimar por e-mail. Aqui o pessoal é sério, não é igual você, Moraes. Aqui o pessoal é sério, certo? O pessoal é sério. O Rumble e o Media Trump não têm representação no Brasil. Então, o Moraes ficou de cabelo em pé. Eu sei, pessoal, que o Moraes não tem cabelo. É brincadeirinha, tá? Agora eu vou ter que ficar explicando tudo. Mas, enfim, vamos ficar de bem ainda durante essa semana. Eu quero continuar considerando a audiência do TV Injustiça uma audiência, né, qualificada. Né? Não é por causa de meia dúzia, né, que eu vou ficar desconfiando de toda a audiência do TV Injustiça. O pessoal falando para eu desencanar, né? Não, eu fiquei assim. Sabe quando você fica decepcionado? Eu fiquei decepcionada, assim, com todo respeito, eu fiquei decepcionada com a audiência, porque eu realmente esperava mais. Né? Eu tratava o meu público como um público, assim, alto nível top. E que eu acho que é. Só que eu acho que realmente meia dúzia de pessoas, né, atrapalharam aí o coreto. Mas, enfim, eu vou tentar desencanar disso aí que aconteceu, continuar considerando o meu público um público topzera, tá? Mas é porque eu ainda tô traumatizada. Ainda tô traumatizada. Não, é brabo, né? A gente esperar, né, que o teu público não cometa esse tipo de bizarrice e o teu próprio público comete. É bizarro. Mas, enfim. O pessoal tá dizendo que eram os infiltrados. Não eram infiltrados, não. Não era, não. Era a audiência daqui mesmo. Mas tudo bem. Com o tempo eu esqueço, pessoal. Com o tempo eu esqueço. Aliás, essa é uma das minhas características. Né? Eu sou uma pessoa que esquece essas coisas. O Rumble e o grupo do Trump não tem representação no Brasil. Então, o Careca ficou de cabelo em pé. Tá, não vou dizer que é brincadeirinha, eu sei que vocês entenderam. O Careca ficou de cabelo em pé porque ele quer ter alguém para prender. Então, se esses grupos, se essas empresas
não tiverem um representante no Brasil ali, sempre prontinho, parado, né, igual um 2 de paus, parado, prestes a ser preso, o Careca ele já fica ali incomodado, porque ele sempre quer ter um meio de ficar permanentemente ameaçando. Então ele fez com o Rumble a mesma coisa que ele tinha feito com o X. Ele falou: nomeie um representante aqui para o Brasil. E essa pessoa tem que estar aqui no Brasil, fisicamente. Abre aspas, para eu prender. Ele só não fala isso, mas a gente sabe que é isso, né? Ele quer um cara ali para ele ficar o tempo inteiro com a espada no pescoço do sujeito. E essa informação sobre esse processo foi trazida, né, inicialmente no Brasil pela Folha de São Paulo, né, Moraes vira alvo nos Estados Unidos por causa da ação do Trump. O New York Times. O New York Times lançou essa informação lá nos Estados Unidos. No caso, para mim, aqui, né? Dizendo que o grupo do Trump, aí ele não falou do Rumble, né, processou o juiz brasileiro. Ó, disse que o processo veio horas depois do juiz ter recebido a denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro. Só que, veja bem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não foi porque o Bolsonaro foi denunciado que o Moraes foi processado aqui, não. Até porque uma ação desse porte, ela não é preparada em questão de horas. Isso aí certamente já havia vários meses. Já havia, tá, pessoal? Havia. Havia vários meses que estava sendo preparada. Não pode ser preparada em horas. Então, foi apenas uma coincidência? Foi apenas uma coincidência. O que acontece? Eles contrataram, não foi um advogado qualquer, fundo de quintal, desconhecido, não. Eles contrataram um sujeito chamado Martin De Luca. Aí eu fui ver quem que era esse cara. Quem que é esse advogado Martin De Luca? Esse advogado é um cara, assim, mega figurão. Uma figurão, assim, medalhão mesmo. O cara faz gestão de crises internacionais. O cara trabalha com aquela galera de Wall Street, pega grandes casos complexos de grandes organizações empresariais. Mas o cara, assim, é medalhão no último. Grandes corporações, disputas realmente complexas que ele pega. É advogado medalhão. Então, assim, imagina se o Bessias tivesse que né, entrar numa contenda com um cara desse. E pior, depois eu fui ver que o cara fala português. Fala, sei lá, português, russo, o cara, sei lá, fala mais 10 línguas. E português fluente, e provou que falava português mesmo. Porque ele foi entrevistado pelo Paulo Figueiredo em português e foi entrevistado pela CNN em português. O cara tem, claro, tem aquele sotaquezinho americano, sotaque americano, mas falou tudo direitinho, numa boa. Explicou tudo em português. Então, olha o cara que pegaram para defender a Trump Media e o Rumble. Impressionante, né? E tem uma coisa. Por que a rede do Trump entrou nessa também? Porque, além de também receber ordens ilegais do Alexandre, tem uma outra coisa. A rede do Trump, a Truth Social, depende da estrutura de tecnologia, da ferramenta de tecnologia do Rumble para rodar os seus vídeos. Então, o que vai acontecer? Com a derrubada do Rumble,
no Brasil, a Truth Social, a rede do Trump, é imediatamente afetada. Peguem a pipoca. A rede do Trump roda, os vídeos rodam no Rumble. Depende 100% do Rumble para rodar. Caindo o Rumble, cai pelo menos o sistema de vídeos da Truth Social do Trump. Então, isso significa que aí nós temos Alexandre de Moraes, de forma direta, prejudicando a pessoa do Donald Trump, na medida em que está prejudicando os negócios da sua empresa. Você está vendo? E você acha que o Alexandre sabia que ele está fazendo isso? Que sabia que a rede do Trump rodava no Rumble? Ele sabe nada disso. O cara é um animal, ele sai fazendo as coisas. É o pombo enxadrista, né? Sai derrubando as peças, caga no tabuleiro. Ele é o verdadeiro pombo enxadrista. Ele sai fazendo. E quando ele vai ver, ele já fez uma cagada monstro que não tem mais como voltar atrás, assim. Então ele só vai... Ele não retrocede, né? Alexandre de Moraes não retrocede. Ele vai indo, e está indo para o precipício, mas ele continua indo. Então é isso. A informação, como eu falei, veio originariamente do New York Times, e segundo a publicação, as duas empresas acusam o Alexandre de Moraes de infringir a primeira emenda dos Estados Unidos, que prevê, né, a liberdade de expressão, ao determinar que o Rumble remova contas de influenciadores da direita. Então, eles já esclareceram que as contas que são alvo do Moraes são contas de influenciadores de direita. Então, aí você tem um direcionamento dessas ordens de censura e uma politização desse direcionamento. Então, eles deixam bem claro que não se trata de remover desinformação ou resolver conteúdos criminosos, mas sim remover conteúdos de dissidentes políticos. Então, tá tudo muito claro. Tá tudo muito claro. Então, eles dizem que essas medidas do Moraes violam a lei americana, sendo que essas empresas não têm sede nos Estados Unidos. Desculpa, não têm sede no Brasil. A sede delas, de ambas, fica na Flórida, tanto do Truth Social como do Rumble. As sedes ficam na Flórida. E ele, então, o Moraes, ele esqueceu de usar a carta rogatória. Se ele está tão certo de que o que ele está fazendo é correto, por que não usa o meio legal, que é a carta rogatória? Ah, vai demorar muito, vai dar trabalho. E assim, carta rogatória vai ter que passar pela Justiça dos Estados Unidos, né? E juiz nenhum dos Estados Unidos vai mandar cumprir uma carta rogatória dessa com esse teor. Então, o que o Alexandre faz? Dá ordem direto para a empresa americana, sem passar por carta rogatória, sem passar pelos Estados Unidos. Para quê, né? Para quê? Enfrentar esse obstáculo da justiça americana? Aquela cooperação que existe entre os países para o cumprimento das ordens judiciais e tal, isso aí o Alexandre deixou para lá, porque ele sabe que ninguém aqui vai cumprir essa ordem dele. A justiça não vai aceitar esse tipo de ingerência. Então, o que ele faz? Manda ordem por meio de posts de rede social, por meio de e-mail, mas nunca por carta rogatória, porque ele sabe que ele vai tomar um toco. Então, o Alexandre de Moraes, ao fazer isso, ignorando esse sistema de cooperação entre os países, ele viola a soberania dos Estados Unidos, porque ele, diretamente do Brasil, passando por cima da justiça americana, está dando uma ordem diretamente a uma empresa dos Estados Unidos, sem passar pelo juiz daqui, que deveria fazer o que a gente chama de juízo de admissibilidade, vai ter que fazer ali uma análise
preliminar para saber se aquela ordem dele é uma ordem viável, se tem alguma razão de ser ou se é um absurdo completo. Então, por isso, ele está violando a soberania dos Estados Unidos e tomou o processo. Tomou o processo na pessoa física. Nesse momento, nós temos 15.780 telas sintonizadas no TV em Justiça ao mesmo tempo por todos os canais, mais aquelas pessoas que estão vendo pela TVD News, que eu não tenho esse número aqui agora. O Dr. Martin De Luca, que é esse advogado medalhão, ele falou o seguinte: este caso trata de responsabilizar Alexandre de Moraes em um tribunal americano pela forma como ele exerceu sua autoridade. Ele usou o judiciário não como um árbitro neutro da justiça, mas como uma arma para silenciar opositores políticos, seja Jair Bolsonaro ou um dissidente político que recebeu asilo nos Estados Unidos. Então, na verdade, tem vários asilados nos Estados Unidos, né? Eu, inclusive. Eu estou sob processo de asilo, assim como o Alan dos Santos, e nós dois temos ordens de remoção. E ordens, inclusive, que vieram após o nosso asilamento aqui. Pelo menos, eu tive rede Instagram bloqueada após eles tomarem conhecimento de que eu estava aqui já. Nós solicitamos um julgamento com júri. Sabe aquele júri? Aquele colegiado ali de pessoas proferindo julgamento? Não vai ser só o juiz, né? Eles estão pedindo, o Rumble e a Truth Social, estão pedindo um julgamento mediante júri. No Brasil, é diferente. No Brasil, o júri ele funciona apenas para crimes dolosos contra a vida. Então, basicamente, né, homicídio. Tem outros também, tem outros crimes dolosos contra a vida, como a interrupção da gravidez, o infanticídio, são crimes dolosos contra a vida também. Mas esses são mais raros de irem a júri, né? Basicamente, o homicídio, na prática. Nós solicitamos um julgamento com júri para determinar se um juiz estrangeiro pode usar seu cargo para ditar qual discurso é permitido nos Estados Unidos. Esse é um caso histórico que definirá o futuro da liberdade de expressão e da soberania digital nos Estados Unidos. Olha, eles estão tratando esse caso como um caso histórico. E eu tenho certeza que o Trump e o Elon Musk também estão considerando esse um caso histórico. Ou seja, se o caso é histórico, algo me diz que a punição também vai ser histórica. Até porque vai servir como parâmetro e como exemplo para a Europa. Algo me diz, pessoal, mas isso aí eu não estou me baseando em fatos, mas em uma suposição minha, uma leitura que eu estou tendo. Algo me diz que eles vão usar o Brasil como exemplo para a Europa. Pois é, o Alan dos Santos, que é o grande responsável por essa intervenção da justiça norte-americana contra Moraes e contra outras autoridades no Brasil, ele que está ali já há alguns anos, ficou durante 2 anos longe da sua família, longe da sua filha, tudo isso porque o Moraes o persegue há muito tempo, assim como tem perseguido outros jornalistas, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, a própria juíza Ludmila Grillo e vários outros que estão ali exilados, não podem pisar no Brasil. Isso é um absurdo. Como que a gente pode imaginar um país livre, um país democrático, onde os próprios brasileiros estão fugidos simplesmente por crime de opinião? Qual é o crime que Alan dos Santos cometeu? Crime de opinião. O mesmo crime que está condenando Daniel Silveira. Daniel Silveira está ali preso há muito tempo, né? E tudo isso por causa da opinião. É claro que alguns, às vezes, passam dos limites, falam os palavrões e tudo mais. Porém, pessoal, nada justifica todo esse abuso que tem acontecido. Agora,
O ex-presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista nessa semana, uma entrevista interessantíssima que está aqui nesse canal também, que nós trouxemos, onde ele fala, pessoal, que na verdade, toda essa perseguição contra ele e essa denúncia agora da PGR e uma possível condenação que pode levar à prisão de 38 anos a Jair Bolsonaro e mais outros 33, né, que são apontados ali dentro do inquérito. O Bolsonaro falou algo muito interessante. Ele falou que tudo isso não é simplesmente para poder condenar Jair Bolsonaro e deixá-lo de fora da corrida presidencial de 2026. Não é apenas isso. Na verdade, tudo começou, segundo ele, quando Bolsonaro questionou o processo eleitoral no Brasil. E é crime aqui no país você ter algum tipo de opinião contrária à opinião da justiça maior. É totalmente ilegal esse tipo de comentário, pelo menos em um país que caminha para a ditadura, como tem acontecido por aqui. Então o Bolsonaro deixou claro, o problema todo é porque ele começou lá atrás, parece que em meados de 2022, a discutir, a questionar a questão do voto impresso, do voto auditável, das urnas eletrônicas. E aí, meu amigo, a perseguição começou com força. E isso deixa uma pulga atrás da nossa orelha. Por que que eles têm tanto medo, né, de fiscalizar aí, ou pelo menos de auditar o voto? É um assunto polêmico que nós nem podemos falar por aqui, porém, pessoal, países com menor influência, como por exemplo a Venezuela, que está aqui ao lado, o Paraguai, pessoal, um país do tamanho de um ovo, eles têm o voto impresso, eles têm lá o papel que sai lá, a cédula, e depois eles podem estar conferindo. Apesar de que, numa ditadura, nem adianta também ter o voto impresso, porque lá na Venezuela, o ditador continua lá. Ou seja, pessoal, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas a verdade é o seguinte, pelo menos nos Estados Unidos, na Flórida, na Disney, ali onde os ministros do STF gostam de fazer comprinhas e passear, eles não vão poder pisar mais daqui a pouco tempo, pois vão ter os seus vistos cassados e os seus bens ali bloqueados. Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, dá essa força aí, porque aqui nós vamos trazer matérias como essa, falando a verdade sobre o conservadorismo, a direita e a liberdade. Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo e tamo junto!